Olá, amigos. Este é o meu terceiro vídeo nessa série que eu estou falando sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu já falei a respeito do texto de Jó, quando Eliú, lá no capítulo 32, Deus fala de uma maneira, sim, de duas. E ele diz, quando o homem adormece, entra em sono profundo, então ele lhe abre o conhecimento e coloca ali a sua sabedoria para que o homem não se desvie do caminho nem pereça. Mas qual a segunda maneira de Deus falar? Segunda maneira de Deus falar é a respeito da enfermidade, porque logo no versículo 12 ou 13 ele diz assim, também no seu leito, quando sofre grandes enfermidades. Então Deus fala de duas maneiras. Se você não ouve da primeira, que é quando você está dormindo à noite ali, ele coloca no seu coração a vontade dele. E aí então, se você não obedece, aí ele fala da segunda maneira. Ele coloca você na cama. Então, em Jó, leia lá no livro de Jó. E aí eu me lembrei de três versículos na realidade, do livro de Salmos, que ele diz assim, bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Quando você está dormindo, Deus está lhe ensinando você. Eu, especialmente, tenho muita experiência de Deus colocando no meu coração a vontade dele enquanto eu durmo. E quando amanheço, eu já sei o que devo fazer, que decisão tenho que tomar. E tem um outro, esse aqui é o texto do Salmo 16, versículo 7, mas tem um outro texto no Salmo 17, versículos 3 e o 15, que diz assim, sondas-me o coração, à noite me visitas. É Deus visitando a gente à noite. E diz assim, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, eu vou conversar com você hoje. Eu contei na vez passada a minha experiência quando Deus falou o meu coração durante a noite e pela manhã, quando ele disse tempo de recolhimento, e eu não entendi. Eu contei aquela experiência. Mas aí eu tenho outra experiência muito interessante, porque eu tinha na década de 80, no final, aliás, já no início da década de 90, eu tinha um Opala verde, muito bonito, eu gostava muito daquele Opala, porque ele era só duas portas, teto solar, ele era esporte, e um dos poucos Opalas que veio na ocasião já com ar quente. A gente precisa muito aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, de ar quente. Naquela época não aparecia, não tinha ar-condicionado para carro ainda. Então, eu gostava daquele carro. Para mim era uma paixão, porque eu sou baixinho, sou pequeno, e dentro de um carro grande, eu me sinto o máximo. Eu me sinto grandão. Isso é uma brincadeira que eu faço. Só que uma madrugada, 4 da manhã, Deus disse ao meu coração, vende o Opala. Voltei a dormir, e quando foi às 7 horas que eu pulei da cama, porque literalmente até hoje eu não saio da cama, eu pulo, porque a minha cama é alta, e eu tenho as perninhas curtas, então eu tenho que dar um pulinho. Eu pulei da cama e Deus me disse, vende o Opala.
Aí eu disse para minha esposa, a Wanda, eu disse, Wanda, Deus me disse para vender o Opala. Ela é uma mulher sempre de Deus, submissa, atenta às coisas espirituais. Ela disse, vende. E aí eu coloquei um senão, porque faltava uma semana para o Natal daquele ano. E eu tinha um bangalô numa praia bem remota aqui do Rio Grande do Sul. Eu tinha um bangalô e havia muitas famílias de crentes, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, que tinham casa no mesmo balneário. A gente até se reunia para fazer cultos lá, tudo. E tinha que pegar 35 quilômetros, na ocasião, de estrada de terra, para chegar nesse balneário. Eu disse para ela, só que agora vem o Natal, depois do Ano Novo, eu vou levar você e as crianças para nossa casa na praia. E lá tem aquelas velhinhas que estão sempre precisando de socorro. Eu tenho que colocar elas no carro, levar no posto de saúde, às vezes emergência, trazer para Porto Alegre, no hospital. E não havia uma boa estrada que ligava o balneário até a cidade, então a estrada nossa era à beira do mar, porque o Rio Grande do Sul tem 350 quilômetros de faixa de areia que você pode trafegar de automóvel, com exceção da divisa entre Imbé e Tramandaí, que é uma ponte, o resto tudo é pela praia. Você vai pela praia, atravessa Ribeiros e vai embora até Santa Vitória do Palmar. Bom, não chega a Santa Vitória, até Mostardas, mais ou menos. E aí, então, eu não vendi o carro. Só que o Espírito Santo bloqueou a minha mente. Quando eu estou na praia, havia uma semana, apareceu na minha porta, a nossa casa não tinha cercas, não tinha muro. Era muito comum naquela época as casas sem muros. E entrou lá um cigano, vendendo lençóis, colchas, essas coisas assim. Ele olhou meu carro e disse, que lindo Opala. O senhor não me vende? Eu pago agora em dinheiro, porque cigano não usa cheque. Eu levo o carro agora. Era o Espírito Santo mandando um comprador. Mas eu fui rebelde, como diz lá em Isaías 63:10, né? Mas eles foram rebeldes ao seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em oposição. Está servindo a Israel. E quando uma pessoa não obedece à voz do Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que é para ser o guia, começa a lhe fazer oposição. E a pior coisa é você fazer oposição a Deus, ao Espírito Santo, porque não tem ninguém para lhe socorrer. Então eu não vendi o carro. Ele disse, daqui a 15 dias eu passo aqui. 15 dias depois ele passou lá para comprar o meu carro. E eu me recusei a vender. Ele nunca mais voltou. Aqueles meses todos que eu ia e voltava para a praia, para cuidar da minha família, e eu sempre circulando pela beira da água, pela beira do mar, sabe? A água salgada, aquele sal vai penetrando. Os carros de antigamente não tinham muita proteção contra a salina. E quando terminaram as férias, o meu carro era uma peneirinha, todo furadinho, para-lama, tudo furado. Porque eu tinha comprado um carro que eu não sabia que era todo emassado, colocaram massa. Alguém brincou que era um carro italiano, massa pura. E aí, naqueles dias, o governo do Collor, com aquela mulher, deu um golpe nas nossas finanças. Você se recorda? Eu perdi todo o meu dinheiro, foi confiscado tudo, fiquei sem nada. Mas consegui levar o carro ainda até... aqui a gente chama de chapeador, você não leve a mal. No Rio Grande do Sul é chapeador. Depois do Mampituba é lanterneiro. Né? Mas eu levei no cara que conserta, refaz automóvel, seja lanterneiro, chapeador.
E ele me prometeu entregar em 30 dias. Em 30 dias, não entregou. Eu fui até a oficina dele, depois de 30 dias, e o carro estava lá, ele nem tinha mexido. Eu disse, mas você não vai mexer no meu carro? Coloca uns tocos aí debaixo para levantar, porque os pneus são malha de aço. Essa malha de aço ainda fica quadrada. Vou sair daqui com o carro quadrado, os pneus quadrados. Então ele levantou o carro, colocou uns oitão embaixo. Voltei dali a 30 dias. Ele tinha tirado os bancos e estava começando a mexer. Dali, no terceiro mês, eu fui lá, em jejum e oração. Porque eu achava que tinha um demônio ali, né? E comecei a repreender o diabo. Sai, Satanás, esse cara aí deve ser das trevas, está me enrolando, já faz 3 meses. Eu vou encurtar a história, tá? Quando faltava uma semana para o próximo Natal, portanto, 9 meses, um ano depois que Deus me falou para vender, 9 meses depois que eu levei o carro estava pronto. Ficou lindo, maravilhoso. Só que os homens sabem, antigamente aqueles carros, as mangueirinhas secam, né? Secou a mangueirinha da gasolina, secou tudo que é mangueirinha. Então eu estou andando e está estourando mangueirinha. E eu não tinha seguro, e chama, e empurra daqui, empurra dali, leva para lá. Eu estava já enjoado com aquele carro. Chamei um discípulo meu, discípulo de Jesus, que eu dava orientação. Ele disse, vem cá, vamos orar comigo aqui em casa. E aí a gente saiu na garagem e saímos ao redor do carro orando. E ele disse, Senhor, mostra onde é que está o demônio. E eu estou orando também. De repente eu paro, porque o Espírito Santo disse no meu interior, não é o diabo, sou eu. Eu me surpreendi, eu disse, fulano, pode parar de orar. Pode parar de orar. A questão aqui não é o diabo, é o Espírito Santo. E aí veio à minha mente toda aquela palavra de Deus, tudo que Ele me orientou, a oportunidade que Ele me deu de vender aquele carro e eu não vendi. E aí, dali a alguns dias, eu vendi o carro. Passei adiante. Mas eu descobri que quando você não obedece, o Espírito Santo não aprende a ouvir a voz de Deus, então aí o Espírito Santo se torna seu opositor. Porque lá em Isaías 63:10 começa assim, celebremos com alegria a nossa salvação. E aí começa a falar da lindeza que foi o povo de Israel. E lá pelo meio do caminho diz assim, mas eles foram rebeldes ao seu Santo Espírito, pelo que se lhes tornou em oposição. E no versículo 17 do capítulo 63 de Isaías diz, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Volta por amor dos teus servos. Porque essa é a oração que muitos de nós fazemos, não é? A gente não aprende a ouvir a voz de Deus, a gente desobedece e depois descobre que a gente não praticou aquilo que Deus disse. É o Espírito Santo que faz oposição. Ele nos guia a toda a verdade. Mas aqueles que são íntimos dele, ele corrige. Bem, a segunda parte que Jeú fala no livro de Jó é no leito da enfermidade. Mas esse vídeo está ficando muito longo, né? Já estou aqui com praticamente 15 minutos. E eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu conto essa outra experiência que Deus me deu. Não esqueça de deixar aqui a sua joinha, o seu joinha sim, o seu não joinha sim. Compartilhe com os seus amigos este vídeo. E eu digo para vocês, hoje eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Essa sensibilidade auditiva
que o Espírito Santo traz aos meus ouvidos. Deus abençoe.